Oi, Doris. Eu até esqueci de perguntar para ela o que que ela está entregando. Ai, a Vim. Entrega no prato, a gente estraga histórias. É um alimento. Então a gente estraga a história. Mas não é de quem plantou agora, no presente. Não. É de quem está plantando há mais de 1.500. Mandei ela entregar para ti, Té.
E ela entregou lá no boteco. Eu estava entrando aqui, não pude dar atenção para ela.
Parou.
Alô, boa noite. Boa noite. Não parece. Hoje eu vim sem notebook, aí eu tomei um approach mais analógico, com anotações em papel. Vamos ver como é que a coisa flui. Como é que vocês estão? Tá todo mundo por aí? Olá, Viana, boa noite, tudo bom? boa noite, tudo bem? Vocês sabem como é que eu coloco o meu nome? Como é que eu arrumo o meu nome ali? Pra mim aparece a opção logo que você entra. Hum, Ah, talvez tenha outro jeito, mas a minha sugestão seria sair Sim. e voltar. Não, mas Deixa não eu tem ver problema. aqui. Fica assim, tá bom? Tá bom. Ah, eu consigo, tu clica em participantes, aí você clica no seu nome, e pra mim aparece a opção levantar mão ou renomear. Ah, tá, aham, consegui. Funcionou? Obrigada. Beleza. Aham, Uhum. deu, certinho. Beleza. A Ariane tá aqui entre nós. Não, talvez ainda não. Oi, Alô? deu. Boa noite. Não tem como botar uma musiquinha? Já tá gravando, né? Meu Deus. Mas acho que assim, tá gravando, mas a gente faz um corte depois, porque a gente tá recebendo o pessoal aqui ainda, estamos num momento mais descontraído ainda. A gente pode fazer um corte para deixar, né? Porque esses eventos eles ficam registrados no YouTube, né, para o pessoal que quiser acompanhar em outro momento, né? Até se vocês mesmos quiserem conferir ali, né, no YouTube da Clínica em Tempo, ficam lá as anteriores que a gente fez também, tá? Litro. Mas a gente consegue fazer uma editada. Tudo bem, gente? Da onde vocês são? Vamos conversando enquanto o povo está chegando. A Rita é nossa aluna, né, Rita, lá do Pós. Seja bem-vinda. A Oi, Cláudia Cru, e a boa Alessandra eu noite, não boa noite. conheço. Se o pessoal quiser se apresentar, pode né, aqui ainda, né, se apresentar em voz ou como alguém agora escreveu em texto também, né, no chat, a gente vai lendo aqui, né? Quer te E são apresentar, correspondentes Rita? todos O aqui. povo te Oi, boa noite conhecer. para todo mundo. Eu sou de São Paulo, sou professora aqui em São Paulo e sou aluna do curso de estimulação precoce. Muito bem. Vamos Legal nós. que você Ela é do AE, viu, Vera? Clarissa, ela Isso. é. Ah, e Ana, ela é do AEE, lá em São muito Paulo. bem. Olha, Uhum. tem coisas a nos contar.
Cláudia, da onde tu é, Cláudia? São Caetano do Sul, não era isso que ela falou? Sim, dá para Ah, ouvir bem? Escutamos. Eu sou de São Caetano, eu trabalho como auxiliar de primeira infância na rede pública, né, de São Caetano, e hoje eu acompanho um aluno de inclusão, ele é autista. uhum. Muito bem, legal. Como é que tu ficou sabendo da nossa live, Cláudia? Pela Alessandra, ela é professora na rede também, a gente trabalha juntos. Ah, tá. Em São Caetano? Olha que legal. Alessandro também de São Caetano do Sul, professor da rede municipal, né? Trabalha com a Cláudia, legal. Legal que viram em dupla, né? A gente, eu acho que vai acabar falando disso também, né? Dos trabalhos de parceria, né? Que rolam nas escolas, né? É, Sim. gente, e assim, ó, a, as pessoas que não puderem vir, mas se inscreveram, porque teve bastante inscritos, elas vão procurar a live no YouTube, porque já está sendo gravado, tá? No YouTube da Clínica em Tempo. Então, vocês podem replicar, inclusive, né, encaminhar para as parcerias de vocês aí, é só entrar no Instagram da Clínica em Tempo. Aí depois o Thiago ou a Morgana coloca aí para nós. Vou pedir aqui para. Bem, tá chegando, né? Agora chegou 8 horas, acho que a gente dá mais um tempo, né? Imagina, de ver o pessoal ainda entrando. E daí, mas eu acho que né, em seguida a gente pode ir começando, o pessoal que vai chegar vai chegando, né? Para também não ficar muito tarde, né? O pessoal que já chegou não ficar preso até mais tarde do horário que seria previsto. O que que tu acha, Doris? A gente dá um tempo até que horas será? Não, só 5 minutinhos. Eu estou perguntando 5 para minutinhos? Fernanda se ela mandou o e-mail para os inscritos. Tá. Damos mais 5 minutinhos, a gente vai começando então. Não sei. Não sei se teve muita inscrição aqui de São Paulo, mas aqui choveu muito hoje durante o dia, então também pode ser isso. O pessoal às vezes está no trânsito, estão chegando ainda. Pode Uhum, ser. uhum. É, e tem muita gente que tá sem luz, né? Tem muita gente sem luz aqui em Porto Alegre. Eu Tá ia, tendo uma chuva muito violenta, né? Aqui em São Paulo teve. Pois eu ia é, comentar isso aqui. vida Nós triste. estamos com instabilidade na internet também. Uhum. Todo dia hoje. Ah, eu achei que era eu, viu? Não, é todo mundo mesmo. Hoje tá Ah, bem muito bem, muito complexo. bem. Ah, que coisa, não me atrapalhou em nenhum compromisso sério, que coisa boa. Bom, Foi momentos meio banais, assim, deu uma claudicada no sinal, que bom. E que bom que tem uma Cláudia aí aqui do estado de São Paulo, porque no curso é todo mundo do sul, todo mundo. Eu falo, sou só eu sozinha daqui, ó. São Paulo está descobrindo aí a Clínica em Tempo. Então, venha, gente, fazer o curso também. Gostoso, Ai, olha diferente, aí, então. Ainda dá né? tempo de entrar. A nossa aula é sexta-feira. Dá Então, tempo de entrar, né? Uhum, E a gente está uhum. contando com isso. isso mesmo. Não. Mas aqui choveu bastante. Pode ser que as pessoas que se inscreveram não estão conseguindo por conta disso. Pois é, porque um monte de gente se inscreveu. Uhum. Bom, mas igual fica gravado. É, tem dessas aí também, né? Mas vamos dar mais um tempinho, né? Daí a gente vai começando aqui o trabalho, né? A ideia, né, é que a gente possa conversar, né, com as nossas convidadas, né, a Paula, a Clarissa, a Ariane também, né, sobre essa temática da inclusão nas escolas, né, de educação infantil, né?
A ideia é que seja uma conversa bem fluida, né? Com relatos, né, de situações do trabalho, né, relatos de experiência, algumas vinhetas, né, para que a gente possa pensar, né, o trabalho de inclusão, né, o trabalho de assessoria de evolução precoce, né, assessoria de inclusão também, da prática pedagógica e da prática clínica também. Essa aqui é a ideia. A gente vai dar mais um tempinho pro pessoal, daí eu acho que a gente vai O começando, pessoal né? da integração não vem, Ariane? Olha, eu divulguei a semana inteira, né? Uhum. E do João 23? Também foi bem divulgado. Tô esperando aqui os meus co-protagonistas, a minha auxiliar, o E, meu parceiro também, nosso estagiário. Acho que daqui a pouco eles estão entrando. sim, a Ana e a Arielle também são professoras, né? Vão ser apresentadas e tal, né? Mas é spoiler. Não sendo apresentadas. A Clarissa Fono, né? Hum. Vamos começar, Thiago? Tá bem, vamos começando então. Então, né, dar boa noite para todo mundo, né? Dizer que a gente está aqui num evento então da Clínica em Tempo. Eu sou Thiago, a propósito, né? Sou psicólogo, também coordenador da equipe da Clínica em Tempo. E a ideia é a gente tem feito alguns eventos assim, né, nesses moldes de mesa redonda, né, com convidadas online, né, aqui via Zoom, pelo Simpla, para poder conversar sobre temas da inclusão, né, temas que jogam com essa interlocução entre a clínica e a educação, né, em especial assim, a educação com os bebês, as crianças, né, e a ideia de hoje é que a gente está aqui reunido, né, então com a Ana, com a Clarissa, com a Arielle, para falar sobre essa proposta de experiências inclusivas, intervenções em tempo, na estimulação precoce e na educação infantil. Essa é a nossa temática assim, de hoje. Como eu estava dizendo há pouco, a ideia é que a gente tenha uma conversa fluida sobre esse assunto, que as colegas possam trazer, né, algumas situações assim, né, da experiência de trabalho de cada uma delas, né, algumas considerações, né, pontos de pensamento para que a gente possa construir uma conversa juntos, né? A ideia é que a gente possa circular assim a palavra primeiro entre elas, mas depois também entre o grupo, né? Nesse enfoque de pensar as possibilidades, as potências e também o desafio do trabalho inclusivo nas escolas de educação infantil, com essa interlocução, tanto com a clínica, né? Acho que a Clarissa vai poder falar um pouco disso também, né? Do lugar de terapeuta, ela como fono, né? Seja terapeuta atendendo no consultório, frequentando na escola, né? Interlocução, né, com as professoras, ou seja, também desde o lugar da assessoria de inclusão, né? Esse é um pouco o nosso escopo, né? Com isso, assim, vou apresentar, né, nossas convidadas, a Clarissa, de quem eu já estava falando, né? Ela é fonoaudióloga, né? Nossa colega na Clínica em Tempo. Ela é terapeuta em estimulação precoce e assessoria de inclusão pela Clínica em Tempo, mas ela também atua como fono na PAI e no Teacoli, né, Clarissa? Aqui em Teacoli, eu não sei agora onde é que são os municípios, porque, assim, a Clarissa é do Sul, mas ela é do Sul mesmo, ela não é só de Porto Alegre, ela perambula, assim, por alguns espaços aqui, né, da região. Então, depois, se tu quiser, Clarissa, poder te apresentar melhor nesse sentido, né, talvez seja legal para o pessoal também. A gente depois vai convidar a falar a Ariane Carvalho, né, que é professora de berçário, da Escola de Educação Infantil que é conveniada, essa integração dos Anjos, aqui no município de Porto Alegre, né? E depois a Ana Paula Stoll, né, que também é professora de Educação Infantil da Escola João 23, aqui também de Porto Alegre,
que ela é graduada em pedagogia pela PUC, né, aqui de Porto Alegre, especialista em educação infantil pela URGS e também especialista em gestão da educação pela PUC, né, e também com mestrado em educação pela Universidade La Salle. É isso, Ana Paula? Também. Então, a ideia é também que a gente possa, né, passar a palavra pelas três, né, pensando nisso das potências das intervenções na escola, né, dessa potência assim com efeitos estruturantes no psiquismo, né, também dos bebês, das crianças, né, pensar então assim a escola como um espaço de uma intervenção ampliada com efeitos também na subjetivação das crianças, né, como um espaço importante nesse sentido, né. A nossa ideia também é poder pensar esse laço singular, né, e nas diferentes maneiras que cada criança tem de se conectar com as professoras, né, as professoras auxiliares, né, ou terapeutas, né, também, né, e de como se constrói, né, esse laço, né, e a partir do qual cada um vai poder incidir, né, em suas Oi, Flavinho, intervenções boa junto à noite. criança, Estou né. aqui, começou minha aula agora. Começou às 8 horas, faz 10 minutinhos. Pessoal, Tá eu só bom? vou convidar Beijo para o vocês, boa pessoal a noite, bom descanso. desligar o microfone. Será que alguém poderia, né? Pessoal, por ordem, tem algumas pessoas que estão com o microfone aberto. Só vou convidar para que possam desligar. Ou que talvez alguém, né, possa ajudar nisso também, né? Agradeço. A ideia é que a gente possa depois, né, ter momentos de microfone aberto, para quem quiser também falar, mas o microfone aberto fora da hora acaba atrapalhando assim, o fluxo. Quem será que tá com os pimpolhos aí? Bom, essas são mais ou menos os pontos, né? Eu queria só chamar a atenção, talvez um pouco assim, né, para chamar para o convite, né, das falas, né, de que a gente pensa que talvez seja o momento de falar disso, né, que eu também tinha indicado das parcerias que se constroem, né, no trabalho, né, nas escolas, tem as parcerias dentro da própria escola, né, entre educadoras, né, ou entre pessoas de fora da escola, terapeutas, assessores, enfim, né, e também das intervenções que envolvem, para além do aluno, né, o acolhimento, né, e as construções que se faz com a família também, né, que eu acho que é uma coisa que talvez a Ana Paula vai falar, enfim, né. Essas são um pouco as questões das quais a gente gostaria de tratar hoje, né, convidou as colegas para poderem falar sobre isso, né, e depois, como eu falei, aí sim, né, fazer um convite estendido a todo mundo que quiser participar, enfim, trocar uma ideia, né? Seja por voz ou por escrito no chat. Bem, feitas as apresentações, então, eu vou convidar primeiro a Clarissa, né, a falar, aí depois a gente vai seguir, assim, né, para a Iane, depois a Ana Paula, e daí a gente abre. Beleza? Então, boa noite, gente. Né, como o Thiago falou, eu trabalho na clínica em tempo como fonoaudióloga e terapeuta em estimulação precoce e sou assessora na escola Topogígio, né, em Porto Alegre. E, bom, para além, né, só já que o Thiago citou, né, trabalho no caso de Barra do Ribeiro, na PAI de Cachoeirinha, né, e no município de Sentinela. E a ideia é poder contar, então, um pouquinho, tanto como é que é esse trabalho na assessoria, quanto como é que é também quando a gente tem um paciente, né, na clínica, como é que é essa parceria na escola, né? Acho que eu vou trazer um pouco da minha vivência e, né, no segundo momento as gurias vão trazer as vivências delas, que, bom, é lá dentro da escola, né, falando do cotidiano, e depois vou querer escutar um pouquinho, né, de quem se sentir à vontade, poder saber como é que é a sua experiência, né? Então, né, vou iniciar pela assessoria, né, que é a ideia
é ter, então, um olhar que não esteja dentro da escola para a criança de inclusão, né? E é importante dizer que é uma assessoria de inclusão, então a ideia é que a gente possa olhar para essas crianças, mas eu sempre gosto de lembrar que todas as crianças não deixam de ser crianças de inclusão, né? Porque elas precisam do acolhimento, elas precisam, né? Independente de um diagnóstico ou não, né? De poder compreender, né? Essa criança tá batendo, ou ela tá mais retraída. Por que que isso está acontecendo? Será que é? Acho que faço a provocação, né? Será que é porque tem um laudo ou será que, bom, a gente precisa entender como é que é o estilo dessa criança, como é que ela se comunica, né? Para além da gente olhar, né, para esses critérios diagnósticos e um trabalho que eu gosto muito, né, da assessoria também, e que a gente precisa fazer esse exercício de estar sempre se lembrando, de poder costurar, né, o encantamento das educadoras e valorizar, né, porque a gente vai lá, visita, olha o aluno, pode conversar, dar dicas, mas quem está no cotidiano, né, são as educadoras e às vezes elas estão tão no cotidiano que elas precisam de alguém de fora que diga, nossa, tu viu que importante isso que tu fez, se tu não tivesse, né, escutado esse aluno, talvez não seria assim, né? Fiquei lembrando, assim, né, a gente acompanha um menino que uma das queixas é que era muito agitado e a prof desse ano super conseguiu comprar as ideias desse menino, né? Então, bom, a gente deu a sugestão enquanto, né, a Vera Stona, que tá aí, é minha companheira de assessoria, né? E sugeriu, bom, quem sabe a gente leva argila, vamos ver como é que essa turma tão agitada fica com a argila, que vai poder bater, vai poder, né, modelar, e foi muito legal de ver, assim, as crianças sentadas, construindo, e acho que muito a partir disso, a prof também foi vendo outras potencialidades, e hoje, né, esse menino, no caso, é muito legal de ver, assim, ele em outro lugar na turma, assim, né, aí ela super comprou as ideias de, eu quero botar bermuda, tá, vai lá, põe bermuda, fulaninho, então, também isso, e talvez ter alguém que possa dizer, né, para ela, que legal que tu conseguiu comprar, é graças a ti, né, porque eu acho que isso é importante da gente lembrar, né, não é a gente auxilia na assessoria, mas é graças também a esse desejo do professor, né, essas modificações, né, então acho que o trabalho da assessoria é esse, né, poder costurar cada criança, né, como eu disse, cada criança, independente de um diagnóstico ou não, com esse olhar da educadora, com essa valorização, né, e essa valorização do encantamento, né, acho que é o principal, assim, né, para quem se interessa por isso, né, da assessoria, né, e já puxando um pouco o gancho, né? Fico pensando nesse lugar de valorização, de costura, quando a gente está lá na clínica também, né? Porque a gente, pelo menos quantos de nós, né, em atendimento, pensamos, né? Que legal seria poder trabalhar o social, que legal seria saber como é essa criança, porque a gente. Eu acho que está desligado. Acho que não sei se alguém quer falar, mas bom, vou seguir qualquer coisa, né? Vocês sinalizem. Mas quantas vezes a nossa demanda, a gente vê o quanto é necessário trabalhar o social, né? Porque muitas vezes a criança tá bem conosco lá no consultório, tá conseguindo se comunicar, né? Conseguindo ter progressos, a gente tá conseguindo conversar com a família, e esse social fica, né? Bom, no relato dos pais, né? E aí eu convido, né, quem é terapeuta, né, quem trabalha na clínica, a poder pensar. Eu sei que tem uma questão de possibilidades também, de horários, enfim, agenda, mas sempre que possível poder estar em contato com a escola e para além do contato, né, hoje a gente é muito no online, né, o online nos facilita muito, né, poder
fazer a reunião, né? E tem casos que vai ser essa a nossa possibilidade. Mas convido que sempre que possível a gente possa ir visitar a escola, né? Combinar, entrar na sala de aula. Também, assim, tem um outro caso, né, que é isso, eu atendi em consultório, eu entendo, né, que às vezes, quando a gente está em algumas instituições, a gente consegue ter esse panorama do social melhor, né, porque a gente consegue visitar o paciente do colega, consegue fazer grupos, mas muitas vezes a gente está ou em instituições ou no particular que a gente realmente não tem essa possibilidade. E esse menino era um menino que eu atendia, né? Então, na clínica, inclusive, no sábado, era só eu e ele. Então, bom, ele vinha num progresso, mas tinha muitas demandas da escola. E aí eu combinei com a escola, né? Fiz um primeiro momento de conversa e depois eu fui para a sala de aula do menino, assim. E aí também acho que fica o spoiler, né? Que essa coisa de eu vou ver só o meu paciente não existe quando a gente vai para a sala de aula, né? E eu acho que isso também é muito rico, né? Porque nos dá a oportunidade de conhecer os coleguinhas, poder fazer provocações no sentido de fulano, vai lá e chama o Beltrano para ver se ele quer brincar com isso. Então, a gente também mostra, tanto para as profs quanto pros outros colegas, né, potencialidades, né, esse meu paciente, eu me lembro muito que às vezes ele tinha uma questão no se relacionar, e foi muito legal, porque ele começou, como eu estava lá, ele começou a tentar fazer coisas que ele já sabia que a prof não deixava. E aí ele me procurava para que eu fizesse, né? E aí poder também marcar isso com as profs, né? Nossa, mas tu viu como ele tá conectado? Ele sabe que eu tô aqui, que a gente, né, tem um funcionamento diferente. Então, né? Mas claro que nessa costura também de bom, não é porque eu estou aqui que tu vai fazer, mas o quanto isso nos permite olhar de um novo ângulo, né? Eu acho que tanto olhar o nosso paciente de outro ângulo, quanto poder mostrar para as profs, provocar os coleguinhas nas brincadeiras, né? Então, um outro olhar sobre o nosso paciente, e acho que também entender, né? Acho que muitas vezes as gurias vão poder falar melhor também disso, que às vezes é muito distante a nossa realidade, né? Como é que é ter o nosso paciente mais 10, né? Como é que é isso? O que é a possibilidade, né? E aí eu sempre gosto também, e o Thiago deu uma prévia, né? E as meninas vão falar também disso das parcerias, né? Então, os profs como nossos parceiros e os parceiros dos profs, né? Porque daí, de novo, falando um pouquinho também da assessoria, né? A gente vai compreendendo também que aquela criança não é a criança da professora tal, ela é a criança da escola, né? E quando a escola consegue entender isso, quando nós conseguimos entender isso, também permite outros movimentos, né? Hoje, então a gente tem alguns momentos de assessoria onde, uma criança está com muita dificuldade de entrar ou teve algum, né, desentendimento com o coleguinha e pede para ir na outra sala, tomar um respiro, pedir um brinquedo e os efeitos que isso tem, né? Porque daí é isso, a criança não é só do professor, né? O próprio professor, né, às vezes precisa de, bom, olha, preciso que tu me ajude aqui a fazer um manejo, porque para mim tá muito difícil. Então, essas parcerias também nos mostram o potencial do trabalho, e tanto a assessoria quanto, né, quando a gente conversa enquanto profissionais com a escola, poder perguntar as possibilidades. Bom, e tem alguém, né, que o fulano se dá melhor? Tem alguém com quem ele se identifica mais e que a pessoa, né, acho que é interessante, né, e a Doris fala muito isso, né, no seu trabalho do encantamento do educador, né, quem é o educador que está encantado por essa criança, né, acho que esse menino que eu dei o exemplo, né, que era bastante agitado hoje, está numa outra posição na turma, diz também dessa educadora que olhou para ele e pensou, tipo, a gente, né, se identificou em algum lugar, vou comprar essas propostas, né? Então, acho que a minha fala vem muito nisso, numa provocação, para a gente poder pensar em conjunto, né, desses alunos, né, tanto de inclusão, porque todos, né, precisam desse acolhimento,
e dessa troca, né? Tanto entre os professores e as crianças, quanto entre os pares, né? E o potencial que isso traz para a escola e para o nosso trabalho enquanto clínica, assim, né? Acho que é isso. Eu acho que tu pode falar do trabalho com os pais também, Clarice. Ah, sim. Sim, tem o trabalho, né, da assessoria. Obrigada, a Vera é minha dupla, né? Né, e o trabalho da assessoria também é poder escutar os pais, né, poder entender, fazer provocações, né, enquanto escola, enquanto, né, alguém que vem de fora, né, e consegue também olhar desse contexto, né? Então, bom, quando tem uma mudança de comportamento, o que será que mudou? O que será que é possível? Os encaminhamentos também a gente acompanha bastante, assim, né? E aí a gente também poder trabalhar com tanto em nós mesmos quanto nos profs, né? Alguns empecilhos, porque às vezes, né, a gente barra em algumas coisas de condição financeira, né, de outras questões, e, e aí a gente, né, também precisa trabalhar, bom, não conseguimos chegar lá no atendimento ideal, não conseguimos, né, que a gente pode fazer, né, para além, né? Bom, essa criança, a família não tem condições, a fila de espera tá grande, a gente sabe que precisaria de algo, né, mais rápido, mas infelizmente não estamos ainda, né, nesse ideal. Que a gente pode fazer? O que a gente pode propor para a própria família, né? A gente teve um caso muito legal, né, Vera, que a família dava na boca da criança. E foi uma família que me chamou a atenção, porque, né, eu não costumo, mas nessa família eu me senti muita vontade de perguntar, e por quê? E eu ia, inclusive, né, dar opções de, bom, daqui a pouco eu correria, mas os próprios pais se olharam, riram e disseram, não sei, por quê? Então, às vezes é uma simples pergunta, né? Que bom, é isso. Por quê, né? Por que na escola essa criança, né, tá comendo sozinha e em casa não, né? Acho que e acho que é isso quando a gente também, né, pode acompanhar essas conversas, é também um profissional de fora podendo apontar tanto para os pais quanto para a escola, né? Poder também a assessoria também às vezes pensar, daqui um pouco, né? É importante chamar a prof para essa conversa, né? Como é que a gente pode também passar, né? Quando a prof não tá, como é que a gente passa, né? O que a gente, vamos dizer, né? As informações que a gente colheu para essa prof. Daqui um pouco a gente descobre nessas conversas que o aluno gosta muito de um brinquedo porque, bom, é o brinquedo que ele sempre vai com os pais, ou porque né, isso está acontecendo, a questão da rotina, né? A Topogigi é uma escola, né? Uma creche, na verdade, né? Então tem toda essa questão da rotina, da alimentação, né? Como é que é em casa e às vezes poder também, junto com a escola, construir isso da família. O que a gente pode mudar na rotina, como, né? Às vezes também são famílias que têm mais de um aluno, né? Então, com o fulano é de um jeito, né? Com o Beltrano é do outro, poder ir construindo isso, assim. Não sei, Vera, se tu quiser falar também, te convido. Não, de repente também depois, né? A Vera tem bastante experiência também como assessora aqui, né, na rede em Porto Alegre, né? A gente tem outras colegas também que eu acho que estão atuando como assessoras, né? Que de repente, se quiserem depois trazer mais questões, eu acho que, enfim, a ideia é justamente essa, né? Que a gente possa enriquecer, assim, né, o debate, né? Enfim, né, com outros aspectos ou de aprofundar alguma das coisas que a Clarissa já falou, né? Mas agradeço, né, Clarissa. Vamos seguir a conversa agora, né? Convidar a Ariane também para poder aí falar um pouquinho também da experiência dela, né? Daí agora a gente entra a falar, escutar as professoras, né? Da experiência da educação. Boa noite a todos. Estava aqui te ouvindo e pensando em tantas coisas que quase viajei. Mas
não formulei nada assim, o que falar, né, gente? Mas estou envolvida com o livro, estou apaixonada. Acho que tem muita pérola aqui, que é muito importante para a gente, educador, né? Quando a gente começa a enxergar o que tem de riqueza aqui dentro, a gente começa a entender quando as nossas assessoras da clínica dizem, mas vocês sabem tudo, né? Mas é que quando tu para um pouquinho, né? Às vezes a gente faz as coisas assim tão no natural, não é no automático, é no natural, que a gente não percebe a riqueza, né? E aí as gurias vêm fazer isso. Elas olham a riqueza do trabalho que é, né? Porque não é um trabalho, né? É uma dádiva, eu costumo dizer, que a educação infantil e o trabalho com bebês, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E aí eu estava pensando no que passar de tanto tesouro que é o que a gente tem, que é a nossa jornada diária, e eu pensei em a importância do educador se conectar com as linguagens da criança. Se tu olha para uma criança, seja ela com necessidades, né, com atípica ou não, tu precisa se conectar com ela, né? E cada criança tem a sua linguagem, onde ela é mais sensível. E é aí que a gente conhece a nossa criança atendida, que a gente não chama de aluno, a gente chama de criança atendida, né? É assim que a gente sabe onde ela precisa ser amparada, onde ela precisa ser olhada, onde ela quer nos dizer algo e como que ela diz, né? É nas linguagens, seja na música, seja no toque, seja na presença, seja na palavra, né? E muitas vezes a gente se perde em meio a tantas linguagens, né? E a assessoria das gurias é imprescindível. Quando a gente está perdida, elas chegam e dizem o que te aflige. E elas olham no nosso olho e a gente consegue daqui a pouco dizer, como assim? A gente cheio de aflições e elas nos olham com uma naturalidade que parece que aquilo volta para a gente dizendo tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E é o que a gente faz com a nossa criança, né? Que está ali na nossa frente, né? É assim, eu percebo as gurias lá na integração, desculpe, não me apresentei, né? Mas o Thiago já fez as honras, né? Eu sou educadora de berçário, eu sou berçarista, né? E os bebês, eles têm uma riqueza, eles têm um potencial, eles têm um protagonismo deles fantástico, que eles te ensinam através da linguagem deles, né? E a Doris teve a sensibilidade de, né, ela fala nesse livro maravilhoso, de, em uns anos atrás, observar a, a nossa atuação, minha e do Milton e da turma, né?
E aí eu estava lendo o livro, né? Lendo o folhetim e estava me lembrando, assim, porque foram tantas histórias depois do Milton, né? Mas eu acredito que o Milton, ele me ensinou na prática, né? Porque algumas coisas eu não compreendia. Eu estava ali na frente daquela criança totalmente aberta a entendê-lo, mas ao mesmo tempo insegura, porque eu não sabia o que, que ele queria de mim, né? Então, eu acho que foi essa sinceridade que nos conectou, né? Porque estava eu desamparada, porque eu me sinto diante de uma criança totalmente desamparada. Eu acho que é o jeito natural que eu consigo me conectar com ela, porque eu não me coloco como um adulto, eu me coloco como um ser que depende dessa criança, porque é o meu trabalho, né? E de alguma forma a gente precisa criar uma conexão. Isso precisa ser prazeroso tanto para mim quanto para ele, né? E aí vem o nosso desamparo, e nesse desamparo a gente se acha, a gente se encontra, a gente se acolhe, né? E aí vem a sensibilidade das minúcias, né? Que a educação infantil traz, né? De observar quais são os trejeitos daquela criança, o que vem com ela, né? De cultura, né? De sapiência, vem tanta coisa com aquela criança, mas ao mesmo tempo ela nos olha nos olhos como se fosse algo totalmente aberto. E ela diz: me diga você, né? E nisso a gente se identifica, a gente acolhe. O tempo de acolhimento é essencial. Esse ano eu fiquei em acolhimento um mês, né? Eu digo assim, um acolhimento sem pensar em possibilidades de propostas pedagógicas, apenas conhecer, apenas fazer trocas, né? E nisso, olha, veio frutos depois que eu já estou no final do ano e ainda estou relendo documentações e, e vendo que a chave teve lá nesse período de acolhimento. E foi assim com o Milton. Foi um acolhimento bem difícil. Uma criança assim que ela era totalmente introspectiva. E eu, como sou muito do olhar, e ele não tinha esse olhar, ele tinha um chorinho assim, ele tinha parecia uma tristeza de vida, a gente fala a grosso modo, né? Desculpa por ter nascido. E eu, quanto mais sentia isso, mais me abria, né? Tô aqui, né? Quase sou tua, né? Em horário comercial. E, e ele foi sentindo isso, porque é muito. O berçário é sentir, né? É toque, né? E aí a Dorisinha, né? Toca nele, toca, né? Corpo, mãozinha, bracinho, perna. E aí, quando tocava, ele olhava. Mesmo que por breves momentos, depois foi começando mais. E aí eu percebia que aquele chorinho dele, quando ele me olhou, aquele chorinho dele assim veio, e aí eu despeguei. Quando eu peguei, aí peguei com tudo, e de repente assim ele já estava saltitante, né? Correndo e procurando o que fazer,
E aí ele encontrou uma coleguinha, a qual ele se identificou. Mas ele olhou para ela e não soube o que fazer. Então eu comecei a conversar com ela sobre ele e com o grupo, né? A turma. Olha, e a gente vai dando estratégias para o grupo, vai dando palavras para o grupo, e o grupo vai se identificando enquanto, porque o berçário é se identificar, né? Porque até então eles chegam lá para nós, perguntam quem é tu? E eles todos falam a mesma coisa, bebê. Bebê. Ah. E aí, quando tu começa a dizer o nome deles para eles ficam. Só que daí a gente diz o nosso, né? Eu, Ari, você, e aí a gente fala o nome deles. E depois a gente leva eles para frente do espelho. E depois a gente começa a colocar a fantasia neles, começa a cantar para eles. E aí, isso tanto no individual quanto com o grupo, né? Que nesse caso o Milton, eu tive que chamar quem já estava identificado. Olha, pessoal, esse aqui é o Milton, ele gosta de brincar com a Vivi. O que mais que a gente podia inventar de brincadeira para Vivi poder ensinar para a gente, porque a gente também quer brincar com o Milton, não é só a Vivi, né? Vivi cansa também, né? E aí ele começou a não só olhar para a Vivi, mas olhar para o grupo. Mas primeiro ele teve que confiar em mim, conhecer a minha voz, né? Criar vínculo com a minha voz, com o meu corpo, depois conhecer a Vivi, né? Criar uma preferência de brincar com a Vivi, e aí, a partir de eu perceber isso, eu utilizar isso como estratégia para que o grupo percebesse o quanto era legal brincar com os dois, porque na realidade a Vivi também não tinha muitos amigos. Então eu sei que no final essa turma estava assim, ó, voando, e eu ali, ó, e a Doris vinha, né, e estava ali anotando tudo, 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 tudo. E então, assim, foi um presente poder relembrar, né? Hoje a gente vê, ele passa por mim, pela escola, e a cena e diz, oi, Ari, e joga beijo, às vezes vem fantasiado, e aí ele mostra, ó, hoje eu vim assim, a minha mãe botou a minha fantasia assim, e depois eu vou não sei aonde, contam as histórias assim, né? E aí tu lembra de uma criança que foi, o quanto foi, né, pelejado, entre tantas histórias que a gente acaba tendo essa dádiva, né, de conviver e de poder estar aqui também contando um pouquinho para vocês. Obrigado por terem me ouvido e queria dizer o quanto é importante o trabalho que a clínica em tempo faz, né, dentro das escolas, o quanto as gurias, né, agradeço a Renata, a Beth, né, que seguram quando a gente está cheio de dúvidas, né? A gente chama elas e elas vão lá e às vezes elas não dão nenhuma devolutiva para nós, a não ser essa, de pegar na nossa mão e de dizer que tu é capaz, que ó, beleza, né? E a gente precisa disso, a gente precisa muito disso
né? E elas são diferentes. A Beth é muito diferente da Renata, mas elas conseguem, de formas diferentes, falar com o nosso hemisfério, os diferentes, né? E muito bom, né, ter conversado com vocês agora na última vez que a gente se encontrou, socializo com o pessoal que está aí, né, nas vésperas de terminar os pareceres, porque alguns são desafiadores, né, e tu começa a ser sucinta para os desafiadores, mas aí daí tu te lembra da educação que tu acredita, né? Como que chama, Doris? Como é que é? Estruturante. Educação Isso, estruturante. isso, essa educação. E aí tu pega e olha, tá, agora tu já falou da criança, já escreveu sobre ela, agora, de novo, diz quem é esta criança que chegou para ti. E aí sai, né? Algum texto que até conversei, li para a Renata, como começa a falar até do cabelinho, da altura, né? Até batendo nos ombros e os olhos brilhantes, sorriso largo que vira bochecha. E aí, quando vê, tu tá falando realmente, né? E eu terminei de ler o parecer para extraoficial, disse para Renata, que ainda não está publicado. Renata, eu te destaquei, viu? Já que ela tá falando, tá te convocando. E aí a Renata disse, nossa, Ari, mas foi o jeito que esse chegou aqui, né, Renata? Então, eu só vou contribuir. Quer falar, Renata? A Renata é nossa assessora da Clínica em Tempo e assessora lá da Integração dos Anjos. Tava tentando aqui, o que que eu fiz que eu virei aqui? Ai, Jesus. Na realidade, eu tô emocionada te ouvindo, porque essa mulher, ela faz poesia com as palavras. Não só como a forma dela trabalhar, mas é muito lindo, assim, o comprometimento da Ariane com o trabalho dela, a responsabilidade com que ela encara. E assim, ela vem com dúvidas, 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 dúvidas. Aí, quando a gente vê, ela tá cheia das respostas também. Mas ela fica sem conseguir ver o brilho que tem no dia a dia que ela faz. Né? E a gente vai lá para botar a lupa para ela poder se perceber, botar o espelho para ela também se ver que esse trabalho é dela, não é nosso. A gente só está ali para auxiliar como uma ponte para eles conseguirem perceber, os educadores, como é lindo o trabalho que eles fazem. Eles são maravilhosos e que eles vão carregar, essas crianças vão carregar para sempre na vida delas essa marca. Isso que é importante. Não só a gente carrega, como as crianças. Parabéns, Ariane. Parabéns, Clá. Estou feliz aqui de ouvir vocês. Muito lindo o trabalho. Então, só para contribuir, porque a Ariane me convocou, né? Então, a Clínica em Tempo fez pesquisa nas escolas infantis, né? E a minha pesquisa do doutorado, que saiu esse livro, que ela se encontrou ali, foi sobre os bebês, né? Os bebês da pandemia e os bebês como chegaram à escola. E o que a escola infantil me ensinou e o que as educadoras me ensinam é que a intervenção a tempo é na escola infantil também. E eu gosto muito do De Leon, que ele fala que educar sempre, tratar se necessário. E isso nos parece muito importante porque tem pais que não chegam até a clínica, né? Então, a importância da gente ter uma intervenção a tempo ampliada. Porque que bom que todos cheguem à clínica de estimulação precoce, com a Clarissa e com as terapeutas, né? Mas os que não chegam na classe popular ou por resistência dos pais,
a importância de ter uma educadora que tenha esse encantamento que o Lacan chama de desejo não anônimo, para poder trabalhar e ajudar aquela criança. E a Ariane me ensinou um conceito que chama-se alienação proximal, que é ela estender a alienação desse encantamento dos pais nela com esse bebê que vivia nos cantos. E esse bebê não aceitava ela, né? Esse bebê não deixava os adultos se aproximarem. E ela me ensinou que pela palavra, pelo olhar e pelo grupo dos pequenos semelhantes, se faz também uma intervenção estruturante ampliada. Quer dizer, esse bebê saiu do risco psíquico a partir dessa intermediação da Ariane com a Vivi, que era essa outra menininha, onde nós chamamos isso de duplos potenciais. Então, ela não sabe a nomenclatura, mas ela sabe o fazer. E essa inter-relação entre a clínica, a assessoria e a educação infantil é o que promove a diferença nas crianças e a diferença de uma escola para todos e de todos. Tá bom. Tiago, palavra tua. Tem um trechinho aqui que eu queria falar do teu livro. Posso? Eu recém comecei, imagina. Mas eu já pontuei aqui, ó. Lá na página 51, diz: entendo que o educador de berçários deve ser um mediador e fomentador das descobertas das crianças, mas também um adulto socorredor das manifestações de sofrimento psíquico, que outrora este bebê possa apresentar no retorno ou início da frequência nos berçários. Adulto socorredor que possa também, em transferência, escolher ser fisgado pelo bebê que necessita de ajuda na sua constituição psíquica. Já destaquei aqui. Acho que é isso, gente. É legal. Obrigada. Nós que agradecemos, né, pelo relato, pela troca, né? O pessoal já se empolgou, tomou a palavra, né? Para poder fazer os comentários, né? Renata, que é também, né? Ela é TO na Clínica em Tempo e também assessora, né, de inclusão na integração, né? E a Doris, enfim, né? A Doris é coordenadora também, né, da equipe da Clínica em Tempo e tem essa pesquisa, né, da qual ela pôde falar um pouquinho aqui, né? Tá o livro aí, né? Recentemente, é esse que foi lançado agora, né, Doris? Recentemente lançado na Feira do Livro, né? Aqui de Porto Alegre. Mas, enfim, né, agradeço, então, né, e convido a Ana Paula, né, para poder também falar, né, do trabalho dela como professora também, em outra escola. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me vejo, assim, nas falas da Clarissa, da Ariane, né? Esse encantamento, assim, é emocionante. E eu sou professora do Colégio João 23, trabalho com uma turma de maternal, são crianças de 2, 3 e 4 anos. E assim, na fala das colegas, né, eu vejo que nós pensamos muito juntas, assim, e juntos, que o trabalho inclusivo, ele pressupõe um trabalho em equipe, né, isso que a gente está vendo aqui, né, e no contexto da nossa escola, então, lá no João 23, essa corresponsabilidade, ela é um caminho, né, ela é uma possibilidade que permite, então, estarmos juntos, entre nós, colegas, com os especialistas, né, e a gente pode também, assim, expressar as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas conquistas diárias, né, como tão bem, assim, nos falou a Ariane, né, as nossas alegrias, que acompanham, que vão nos acompanhando, então, nesse cotidiano, né, nesse fazer pedagógico que não é isolado, mas ele é colaborativo, né, um fazer, assim, que se apoia e que se ajuda entre tantos atores e corresponsáveis, né,
pela educação dessas crianças, pelas oportunidades, pelas possibilidades, né, de desenvolvimento, assim, dessas crianças. E lá na nossa equipe, no colégio, na educação infantil, nós temos, então, a coordenadora pedagógica, a orientadora educacional, a psicóloga escolar, a professora do AEE, que nos acompanha também, e em sala de aula, então, uma professora regente, um auxiliar e um estagiário. E eu estou muito feliz porque o meu estagiário de psicologia, o Leonardo, está aqui presente conosco. Então, Léo, quando tu quiseres também te apresentar e sair de trás da câmera, vai ser muito bem-vindo aqui para me acompanhar, né? Então, assim, com intencionalidade pedagógica, as nossas turmas lá na escola, elas são compostas por crianças de diferentes idades, né? Então, no berçário, nós temos crianças de 0 a 2 anos. No maternal, crianças de 2 a 4 anos. E nos níveis que a gente chama, que normalmente é o Jardim A e Jardim B, nós temos crianças de 4 a 6 anos. E, com intencionalidade pedagógica também, geralmente essas crianças da turma, elas permanecem 2 anos com os mesmos educadores. Então, por que isso, né? Porque a gente entende que se as crianças permanecem 2 anos, a gente tem como acompanhar o desenvolvimento delas, né? A gente pode respeitar esse tempo, esse ritmo do desenvolvimento, da aprendizagem de cada uma e ir confiando nessas capacidades que vão acontecendo nesse contínuo, né? Que não é linear, que existem as idas e vindas, né? Então, assim, para compartilhar um pouquinho com vocês das nossas experiências inclusivas, eu penso que o desafio inicial seja de observar a criança, né? Como bem falou, assim, a Clarissa e a Ariane, né? Observar as manifestações, as formas de se comunicar, as reações, conhecendo as necessidades emocionais, fisiológicas, cognitivas desse sujeito criança, né? E a gente vai, então, nessa interação e encontrando os meios para se vincular e se conectar com ela, né? Então, eu quero trazer para vocês, assim, que no início deste ano, nós recebemos uma criança que nasceu na Inglaterra e ela veio para o Brasil com aproximadamente 2 aninhos. É uma criança não verbal, né? E nós buscávamos, assim, então, encontrar possibilidades para construir vínculos com ela, né? Acessar os interesses, observar se ela estabelecia algumas relações com o contexto vivenciado ali na escola. Então, junto com o estagiário, então, com o Léo, que acaba sendo um educador de referência, de apoio, assim, bem importante, a inclusão na nossa turma, né? Bem nessa perspectiva, assim, de uma atenção compartilhada entre os educadores. Então, ora o Léo atende essa criança, ora a professora regente atende, ora a auxiliar atende. Então, né, a gente vai se ajudando também no atendimento a essa criança e às outras, né? A todas as crianças, na verdade. Então, a gente foi percebendo, assim, que ele gostava muito de ficar na sala, né? E especialmente no início, ele curtiu muito ficar dentro da sala de aula, de conhecer os brinquedos, né? De explorar os espaços. Mas a gente também entendia que era preciso fazer essa transição com outros espaços da escola. Então, a nossa ideia era poder apresentar para ele o pátio. E aí a gente percebia que ele tinha alguns brinquedos em especial que ele era mais, que ele gostava mais. Então a gente levava esses brinquedos e eu lembro que tinha uma joaninha, né, uma joaninha bem grande até. Então a gente levava essa joaninha para o pátio, a gente colocava ele no escorregador, a gente colocava a joaninha no escorregador, a joaninha escorregava primeiro, né, depois ele tentava escorregar. A gente também ia aproximando os colegas desse momento, então, ora, os colegas que entregavam a joaninha para que ele fizesse a joaninha escorregar de novo. A gente usava outros objetos também, como a bola, né? Então, assim, foi nessas mediações que a gente foi tentando interagir com ele e também proporcionando, assim, essa interação entre pares, né? Entre ele e os amigos. E aí eu trouxe para vocês também que a gente se deu conta que a gente queria conhecer, então, os interesses dele, né? E a gente começou a pegar, assim, alguns objetos do pátio. E aí a gente pegava os baldes,
né, baldes de dinossauros, dos motivos, né, de desenhos animados, enfim, para ver quais eram os interesses dele. Então, aí, nos objetos, né, nas forminhas do pátio, a gente começou, percebeu que ele nasceu na Inglaterra, né? Então, a gente começou a falar inglês, por exemplo, assim, blue, turtle blue, red, orange. O Léo aí me ajuda muito no inglês, né? Então a gente começou a se dar conta que quando a gente começou a falar algumas palavras em inglês, né? Algumas cores em inglês, coisas que a gente também sabe, né? Algumas coisas que a gente sabe, a gente começou a perceber que opa, ele parava assim, ele olhava pra gente, né? Então a gente pensou, bom, chamou a atenção dele. Então a gente começou a valorizar, né, esse saber da língua, né, do idioma. Então a gente foi mesclando assim os idiomas inglês e português, né? E isso foi chamando a atenção das outras crianças. Então a gente foi mediando as brincadeiras, né, valorizando assim esses saberes dele e dos outros que vão se complementando. Então, uma hora a gente pegava assim diferentes bolinhas coloridas, né, e dizia, olha, o amigo conhece as cores em inglês, então vamos aprender junto com ele. Então a gente usava a nossa palavra, né, a nossa voz como uma forma de mediação, né, e de valorização então desses saberes, né. Então a gente dizia, ele ensina algumas palavrinhas em inglês para vocês e vocês ajudam ele a conhecer algumas palavras em português, né? Então, assim, é um exemplo, né, de como a gente buscou também ir se conectando com ele, né, e fazendo essa mediação junto com os amigos, né? E a gente também, claro, que buscou implementar a rotina dele, uma rotina estruturante, por meio de algumas imagens, de algumas fotos do contexto dele na escola, né, dos momentos vivenciados por ele, pelos amigos na escola, né, junto à turma. Então, a gente começou a se dar conta que essas intervenções, assim, estruturantes, que eu aprendi essa nomenclatura, com a Doris e com a Ariane, né, no encontro pré-live. Então, assim, essas intervenções estruturantes, elas foram se tornando possibilidades para que ele pudesse interagir, pudesse conhecer a si, aos outros, pudesse se sentir seguro, né, junto aos educadores. E ele começou a verbalizar algumas palavrinhas, né, com contexto de significado. Por exemplo, inicialmente, então, ele dizia água, lua, que tinha a ver com uma exploração de uma história que a gente estava fazendo junto ao grupo, Léo, né, o nome do estagiário, Léo, Iris, que é o nome de uma amiga que é muito assim empática e busca muito traduzir as ações, né, dele. Ele começou a dizer pátio, mais, né, quando ele quer mais alguma coisa, ou quer mais água, ou quer repetir a brincadeira, então mais, entre outras palavrinhas, né. Então, poder trazer para vocês um pouquinho assim dessa experiência desse ano, né, do início desse ano. E a gente comenta, assim, todos os dias, né, o Léo e a Vanessa, né, nossa auxiliar também lá na sala, o quão gratificante é a gente poder ir acompanhando, né, esses pequenos, entre aspas, pequenos grandes avanços dele, né, deste menino, que nos encantam. Então, a gente sai todo dia muito feliz, né? Claro que sempre que existem as nossas dificuldades, as nossas angústias, né? Mas a gente sai muito mais gratificado pelas conquistas dele, né? Por aquilo que ele tem conseguido aprender, né? Na relação conosco, na relação com os amigos todos os dias, assim. Eu não sei se o Léo quer complementar, quer falar alguma coisa antes de eu continuar, Léo. A gente tem também uma colega de mão levantada. Acho que o Léo ele tá bem convocado também, né? A falar agora, né? Super! Mas a Morgana talvez levantou a mão, não sei se é alguma coisa, né, pontual da fala. É, nada urgente. Boa noite, gente. Não é nada urgente, assim, mas bom, agora já que entrei, assim, né? Obrigada, Thiago. Ana Paula, pontualmente, né, sobre o teu relato, assim, me faz pensar como
a professora inclusiva, né? Ser inclusiva, na verdade, penso cada vez mais é uma postura. E então a gente tem, eu sou tua vizinha, eu trabalho no Eliseu Paglioli, que é uma escola pertinho do João 23, e a gente tem alguns alunos autistas que falam mais inglês do que português, né? Então, em função, e aí é um pouco diferente do teu caso, que é um menino, né, nativo, vindo, né, com uma língua mãe, entendi, né, uma língua materna no inglês. Os nossos alunos são brasileiros, quer dizer, né, é o joguinho eletrônico, enfim, fascínio que eles acabam tendo pelo inglês, né, que faz eles falarem as palavras e algumas frases em inglês. E eu, ao longo desses anos, assim, em escola especial, eu começo a ampliar muito a minha visão do que é ser inclusiva, né? Porque tu trabalhar incorporando palavras do inglês também para acessar esse menino, né? Como vocês fizeram, assim, né? E aí me vem um amor. Ai, cachorro é impossível. Me vem um amor pela educação infantil, que é um amor antigo, eu sou uma professora de educação infantil também, mesclando com essa professora inclusiva, mesclando com essa professora que é de escola especial e mesclando com a psicopedagoga, enfim. E só para fechar, eu aprendi com a Dadá, com a Idair, que ser psicopedagoga não é estar em uma clínica. Ser psicopedagoga na educação é assumir uma postura de olhar o sujeito. Tive o privilégio de trabalhar com a Dair mais de um ano em assessoria na SMED, enfim, e aonde a gente conhece pessoas como a Ari, como a Raquel, lá da integração também, e que a gente sabe da luta que é, né, levar a educação infantil para os bairros, né, para a comunidade, e como essas pessoas fazem muito conscientemente, assim, mas de muito coração também, assim. Então, só queria falar um pouquinho, assim, como aparecem na criança dita de inclusão, né, no autista, todas essas linguagens, inclusive o inglês, e a Ariane também fala em linguagens, como a gente faz essa leitura, essa escuta a partir de muitas linguagens, que não é só, né, através dos ouvidos, enfim, através do corpo. Um pouco isso. Obrigada. Obrigada. O Léo comentou ali que essa semana ele disse oi na secretaria, para as colegas na secretaria, né? E isso é um baita de um avanço, né? Porque é isso, essa criança coloca em relação, né? Coloca em contexto o que ele está vivenciando. Então, assim, é bem isso, é encantador, né? E a educação infantil nos traz essa possibilidade, né? Não é tão amarrado, né? Nós temos os objetivos, né? Mas eles são como pano de fundo. A gente tem essa possibilidade, assim, de criar e de ter uma maior fluidez, né, no cotidiano, assim. Então, acho que isso também é uma possibilidade riquíssima, né, do trabalho com essas crianças bem pequenas, né. E eu não sei como eu tô no meu tempo, mas penso assim, gostaria de compartilhar mais algumas coisas, mais alguns episódios com vocês, tá? Então, vão me sinalizando. Posso seguir? Pode seguir, tem mais um tempo, sim. Tá. Então, assim, pensando assim sobre o nosso encontro de hoje, né? E aí me veio muito uma criança que nós acolhemos em 2023, uma criança muito observadora, muito curiosa, né? Que vocalizava, balbuciava, com uma síndrome rara, e que inicialmente ela caminhava com apoio dos adultos. E aí vem uma cena inaugural, né, que foi assim, sempre que ela chegava na sala com os familiares, né, de mãozinhas dadas, né, tinha um colega em específico que parava tudo que ele estava fazendo. Se ele estivesse brincando, se ele estivesse olhando um livro, se a gente estivesse na roda, ele parava qualquer coisa e ele ia até a porta receber essa menina, né, e ele dizia pra gente: olha, prof, ela segurou no meu braço, olha, prof, ela caminhou comigo, né? E aí a sensibilidade dele
ele inaugurou um ritual coletivo entre as crianças, né? E aí eu quero trazer, assim, pra gente essa potência mesmo dessa relação entre pares, né? E dessa multidade, assim, de crianças em idades diferenciadas, né? Convivendo juntas no mesmo espaço, então. As outras crianças, o Francisco, então, ele inaugurou esse ritual, né? Sempre que essa menina chegava, então, ele ia ao encontro dela, e assim os outros amigos também começaram a fazer, né? Todos os dias, se ela estava chegando, eles já viam ali na janela, já saíam correndo, abriam a porta e iam receber, né? Então, eles alcançavam a mãozinha, né? Estendiam, e assim, aos pouquinhos, eles também foram fazendo aquilo que a gente ia fazendo com ela, eles foram dizendo para ela: vem, tá tudo bem. Olha, dá uns passinhos, né? Olha, pode vir, a gente está aqui. E aí eles diziam pra gente assim: olha, prof, ela me abraçou, ela já deu tantos passinhos, né? Então eles vibravam com as conquistas dessa amiga, né? E à medida que essa menina já estava mais adaptada ao ambiente e vinculada a nós, assim, aos educadores, nós também achávamos importante ir ampliando esses desafios, essas possibilidades de exploração dela, né, dos espaços da escola. Então, a gente percebeu que inicialmente ela expressava alguma sensibilidade, assim, por caminhar na areia, né? Então a gente começou, durante bastante tempo, a gente colocava uma canga no chão, ela sentava na canga, a gente ia oferecendo areia aos pouquinhos, né, de forma gradativa. Primeiro para que ela fosse sentindo com a mãozinha, depois a gente ia colocando essa areia nos pezinhos, até que ela chegasse, então, a experimentar caminhar na areia. E aí, com o tempo, ela própria passou a tirar os seus tênis e as suas meias. E aí ela também passou a sentar na areia, né, para brincar de esconder essas forminhas, né? Então ela escondia, encontrava, fazia as formas conosco. E aí, daqui a pouco, ela ia lá e desfazia as formas, né, com o pezinho, com os pezinhos. Ela ia apagando as formas com os pezinhos. Então, a gente foi acompanhando, assim, a nossa equipe foi acompanhando esse crescente desenvolvimento dela, né? E aí que eu destaco, assim, essa importância também da gente ir se aproximando da família, né? Que as gurias trouxeram também muito bem, assim, né? E por quê, assim? Porque a gente vai contando esses episódios, né? Essas pequenas grandes conquistas diárias, né? Então, colocou o pezinho na areia, lavou as mãozinhas, se aproximou dos colegas na roda, se aproximou numa brincadeira, manifestou a vontade de explorar um recanto da sala, né? Deu início de um jogo simbólico, se comunicou do jeitinho dela. Então, poder dizer também como foram as reações frente a determinados desafios, né? Deu alguns passinhos sozinha. Então, e também narrando para essas famílias, né, para essa família, esse cotidiano no ambiente da escola, né, que é um ambiente diferente do ambiente do contexto familiar, do ambiente da clínica, né. Então, eu acho que é uma forma também da gente, enquanto equipe, da gente estar junto com essa família, da gente formar uma parceria, né, uma relação de confiança, construir essa relação de confiança, ela é um desafio, né, ela é algo que precisa ser construído, assim, diariamente, né. E aí, destacando, assim, a multidade, né, esses grupos de multidade, tem outro episódio dessa mesma menina, né, então no segundo ano dela na turma de maternal, ela já estava caminhando sozinha. Então isso também muito pelo trabalho, né, da equipe multidisciplinar, né, pelo trabalho clínico também, né. Então, numa tarde, quando ela retornava do pátio, dando seus passinhos sozinha, no seu tempo, né, um coleguinha menor que ela, que tinha entrado naquele ano na turma, e que ele falava pouquinhas palavras, pouquinhas frases, assim, mas ele vinha então do pátio, correu na frente dela, ele parou, se aproximou dela, estendeu a mãozinha dele, né, apontou com o dedinho aonde ficava a porta da nossa sala e foi indo com ela, levando ela pela mãozinha. Tinha um degrau, ele parou, esperou ela subir o degrau e continuaram assim juntos o percurso, né, caminhando de mãos dadas. Então, assim, ontem mesmo a gente estava olhando o portfólio, né,
o registro desse episódio, dessas duas crianças. A gente estava olhando ontem, né, na sala, e lembrando o quanto foi lindo acompanhar essa experiência, né, entre essas duas crianças. É uma experiência, assim, permeada de sensibilidade, de afeto entre eles, né? Então, assim, a gente vai se dando conta que essas experiências entre pares, elas possibilitam que as crianças possam desenvolver estratégias de interação, de relação, e a gente vai percebendo, assim, que o respeito à diversidade, à ética, à cidadania, elas se aprendem na convivência, né? Então é muito lindo, é muito encantador poder acompanhar, né, essas crianças crescendo juntas, né? Cada uma no seu tempo, cada uma com o seu nível de desenvolvimento, né? E se ajudando, se apoiando. E eu penso assim que sobre a parceria entre a assessoria clínica, a escola, né, nessa perspectiva da intervenção ampliada, né, tantos relatos da família sobre os percursos dessa menina, das estimulações, das terapias, quantos encontros com a equipe, né, como a Clarissa falou, assim, encontros online, mas também encontros presenciais em que a equipe foi até a escola, conversou conosco, né, percebi essa criança, então, naquele ambiente escolar. Certamente, assim, essa parceria, ela contribui muito para qualificar o nosso trabalho, né, o nosso trabalho pedagógico. E um exemplo disso é que essa menina, ela também fazia uma terapia alimentar. Então, ela se alimentava por sonda, e na terapia alimentar, ela estava preparando alguns alimentos para experimentar, por exemplo, suco, massinha de biscoito, né? E aí a gente foi também desenvolvendo com ela essa atenção, assim, aos cuidados pessoais, né? Então, lavando a mãozinha, sentando junto com os amigos na mesa para se alimentar, né? E aí nós, no início, assim, nós ministrávamos a sonda dela, né? E com o tempo, como ela ficou 2 anos conosco, com o tempo a gente também foi é que eu vou dizer assim, inserindo ela nesse momento, né? Inserindo ela com mais consciência desse momento de alimentação. Então a gente perguntava, onde que a gente precisa colocar, encaixar o tubinho, né? Ai, como é que é? A mangueirinha. E aí ela mesma mostrava com o dedinho, né? Indicava com o dedinho onde encaixar a sonda. Ela nos ajudava a segurar o tubo, a pressionar a seringa. Então, assim, eu acho que com essa mediação cuidadora e encorajadora dos adultos, né? Tanto na terapia, quanto em casa, quanto na escola, ela foi explorando esse momento, né? Explorando aqueles materiais que fazem parte desse momento de alimentação dela. Ela foi conhecendo o corpo, ela foi percebendo as sensações, ela foi construindo confiança nas capacidades e uma imagem positiva dela mesma, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que traz um pouco, assim, da importância fundamental, assim, desse trabalho colaborativo mesmo em equipe, né? O quanto todos nós crescemos, né? A criança cresce, mas todos nós, enquanto adultos, sujeitos e profissionais, também crescemos, né? Então, eu acho que é isso. Tá bem, muito obrigado também, Ana, né? Muito legal, assim, tu ficou falando essa questão, né, do multidade, e eu fiquei pensando, assim, porque tem uma coisa da escola também que é sempre muito interessante, eu fiquei pensando na palavra multidão, né, multiplicidade, assim, essa coisa do múltiplo mesmo, né? Por exemplo, né, ali o comentário do Léo, né, de uma cena, né, em que a criança fala na secretaria, né, e tem um efeito, né. Isso é muito interessante desse circuito, né, que a escola possibilita, né, porque você está dando atenção para essa dimensão da intervenção dos pares, né. Enfim, já foi um pouco temática de outros outros espaços nossos, assim, um pouco naquela frase o que que uma criança pode fazer por outra criança, né, a nível assim, né, também de efeito estruturante, enfim, né? Mas, né, a Andriele falou dessa questão, né, dos pares, né? A Doris pode falar um pouco dessas questões também. E você falou bastante sobre isso, né, na tua fala também, né? Em mais de um exemplo, né, Ana? Mas eu também acho muito legal isso, assim, dessas cenas que são na secretaria, né? Que
poderia ser, né, por algum desavisado, né, considerado como um espaço assim, né, como se fosse, é escola, mas já não é, né, sei lá, administrativo, sei lá, né, e, enfim, que tem esse lugar assim de uma intervenção de educação também, né, de um efeito de surpresa, né, de poder também se admirar com isso, né, isso é muito legal também da escola, né, acho que de algum jeito também entrou no relato, eu acho legal essa análise. Mas enfim, eu acho que a gente pode abrir para outras pessoas também, né, que queiram falar, né? Agradeço então a Ana, né, que assim de algum agora encerra essa etapa né, das convidadas e que a gente possa ter alguma conversa também, né? E vocês também, né, Clarissa, André, né, se querem tomar pontos, né? A Ana também, né? Fiquem à vontade. O Léo, de repente, né, que está sendo aí convidado. É que é isso, né? Tem que a gente se encanta e tá aí, né, Léo? Vamos aproveitar, né? Eu Eu acho. achei. Oi? Não, fala. Não, só ia fazer assim, um comentário, a questão do que a Ariane trouxe a questão da linguagem, né? A fala dos bebês, que ela tem que significar. E, e aí eu fiquei pensando nesse menino, né? Ele veio para o Brasil com 2 anos. Então, assim, o quanto era angustiante ele estar no meio falando coisas que ele não estava entendendo nada, né? Então, às vezes a gente se depara com isso também com crianças com dificuldades de fala, né? Que eles vêm, fazem todo um relato e tu vai tentando significar qualquer sonzinho, qualquer coisa. Então, assim, o que é a angústia também dessa fala e dessa criança? E aí eu pergunto assim, em que momento vocês se deram conta? Poxa, ele deve saber mais inglês do que português, né? Mas vocês tinham que estar ali, entre os três, né? Trocando ideias para supor que uma outra forma ia fazer um efeito. Desculpa, como é que é o teu nome? Vera. Vera, né? Isso, Vera. Nós tivemos muitas conversas sobre isso, porque a gente se deu conta que ele sabia, né, se conectava pelo idioma, pelo inglês, né, quando a gente começou a, a mostrar essas forminhas, essas coisinhas, mostrar objetos e falar pequenas palavras. Foi aí que, quando ele fez que ele se conectou com a gente, que ele parou e prestou atenção. Acho que ele deve ter pensado, acho que isso faz sentido para mim. Ai, me descobriram! Isso. E aí foi aí que a gente se olhou assim, nossa, é isso, né? A gente precisa se conectar com ele, E né? com os bebês também acontece isso, né? Porque os bebês estão ali. Quer dizer, ela não está me entendendo. Eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou fazer qualquer coisa para ver se ela me entende. Isso, estão falando a minha língua, é bem isso, né? Como a Renata falou ali. E aí, claro, nós fomos então conversar enquanto equipe também, né? Porque ele está no ambiente. Agora ele está aqui, né? Ele está no ambiente social em que as crianças, né, falam português. Mas é isso, mas a gente vai precisar, então, incluir a todos, né? E poder ajudá-lo também aí a começar não se apropriar, né? Mas adentrar também esse universo na língua portuguesa. Então, aí o que a Vocês gente vão ter que fazia? ampliar o inglês. Isso, e foi isso. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou assim a pegar objetos, né? As cores, por exemplo. Tem um episódio das cores em que nós pegamos uma aquarela e aí ele começou a pegar o meu dedinho e aí ele botava em cima das cores. Ele não queria botar o dedinho dele, ele queria botar o dedinho da prof, né? Então eu que tinha que botar o dedinho e aí o Léo ia dizendo green, red, yellow e a gente ia falando em inglês, falando em inglês, falando em inglês. Aí daqui a pouco a gente começou yellow, amarelo. Quando era o amarelo, ele já
não estão mais falando a minha língua, né? Mas a gente começou aos pouquinhos, então, a falar os dois idiomas, a trazer, então, palavras nos dois idiomas. E aí foi quando ele começou, então, está começando, né, a significar algumas palavras. Então, e a família diz nossa, né, que eles não tinham se dado conta disso, assim, né, que sim, é uma criança que ouvia inglês o tempo todo, então precisava começar, né, começar por aqui. Uhum. E foi bem assim, foi bem desafiador pra gente inicialmente, né? E, mas eu acho que a gente foi indo, foi caminhando junto, assim. E é isso, assim, até hoje, né, o Léo é o mais competente na língua inglesa, então ele nos ajuda muito, né? Às vezes, quando a gente está na correria ali e fala em português, não, o Léo nos ajuda a também ir traduzindo algumas coisas para ele, né? Uhum. Então, isso é muito bacana, assim, essa parceria, ela é bem isso, fundamental. Ó, Eu fico o Léo tá pensando. comentando ali, o Léo tá dizendo assim, ó, nesses momentos o sorriso e a risada dele eram diferentes. Tinha, signifi- tinha significado e ele mostrava como estava feliz por isso. Ah, então, quando a gente falava algumas palavras em inglês, né, o Léo então tá trazendo que ele percebia, estão se comunicando comigo. Então, eu fico Muito legal. pensando que o educador estruturante, né, aquele que tem um encantamento, se debruça na intervenção também do singular e não só do coletivo no grupo, né, mas de olhar aquela criança ali que tem uma questão, um pouco isso que a Ariane também comentou e socorre a criança, né? Socorre no sentido que interpreta o seu choro, o seu gesto e o que tu supõe que eles esteja ali te pedindo, né? E isso é muito o que a gente trabalha no nosso pós-graduação, que nós vamos ter a nossa segunda aula sexta-feira, com a Dani Feijó, a Mayra Brauner e eu, onde eu vou trabalhar essas 5 operações, né, da importância do grupo em tudo que vocês falaram, né, e do pequeno semelhante em ajudar aquela outra criança que está em sofrimento. A importância de ser um duplo, não precisa ser uma dupla, não precisa ser uma amizade, mas é o início de registrar o outro, seja numa língua ou noutra, né? Porque os bebês se comunicam também, né? Entre pares, não só pela linguagem, mas pelo olhar, pelo abraço, pela mordida, por puxar o brinquedo, né? E as crianças que ainda estão no pré-verbal também vão trilhando formas com seus estilos, né? Para ir, então, produzindo um certo encontro. Então, no nosso pós-graduação, a gente convida vocês, né? O Thiago pode botar o telefonezinho ali no chat, que vocês ainda podem se inscrever. E esse livro que está aí, que a Ariane tanto falou, os protagonistas são os educadores e as crianças e as coordenações. Então, uma das questões muito importantes dentro de uma escola é a coordenação, né? Então, tu citou aí o Dair, né? A gente tem a Raquel, tem a Carol, tem as coordenadoras que também são tão importantes para olhar as educadoras, a assessoria e o que está fora da escola, né? Nessa mediação. Então, a importância da escola ser esse espaço de uma intervenção a tempo ampliada. A Clarissa falou de uma coisa que eu acho que ela não espichou um pouco, mas na importância do olhar do trabalho da estimulação precoce para os pais, né? E é ali que os pais falam das suas questões. E é na assessoria que a gente faz essa mediação junto com o educador e diz para o papai e para a mamãe: olha, acho que ele está precisando não só da escola, mas de um trabalho também, onde lá o pai e a mãe também sejam cenas, sabe? Porque a escola é da criança
E isso é muito bom. Então, os pais também precisam de uma escuta. E a assessoria e o educador fazem esse papel terapêutico, sabe? Que é tão importante para um pai e para uma mãe até chegar na clínica, sabe? É muito difícil para os pais chegarem na clínica. Então, a importância dessa mediação e desse acolhimento na clínica. A gente recebe pais chorando, a gente recebe a criança não parando. Então, tudo isso são intervenções estruturantes que se conversam. Isso. Né? E a respeito ainda, né? A Doris pediu, eu deixei ali o contato, né? Para quem se quiser se informar mais sobre o curso, né? Ali o contato da FAMAC, né? Que é parceira da Clínica em Tempo, no curso de especialização em assessoria e estimulação precoce, né? É um curso online, a Doris falou, a segunda aula vai ser agora na sexta-noite e sábado, manhã e tarde, né? Tem esse formato, né? De encontros numa sexta-noite, sábado, manhã e tarde, uma vez ao mês, né? Uh, e então, né, nesse próximo encontro vai ser trabalhado essa questão das operações estruturantes, né, e dos aspectos estruturais, instrumentais também do desenvolvimento, né, com a Mayra Brauner, né, e também, para quem quiser mais informações, pode nos acompanhar nas redes, ali no Instagram da Clínica em Tempo, né, no @ Clínica em Tempo, né, também é um caminho possível, né, para ter mais informações sobre o curso de especialização, né, e sobre as outras atividades da Clínica em Tempo, né, como as lives, esses eventos que a gente faz, assim, né, para se encontrar, poder conversar, né, sobre essas questões que dizem respeito à educação inclusiva, educação, né, essas questões todas que nos interessam. Nós temos a Dani também, que foi nossa aluna, né, Dani? Já vai sair daqui a pouco o e-book com o artigo dela, tá maravilhoso. Fui eu, orientadora. Tá maravilhoso esse artigo da Dani. Ela fala do encantamento do berçário também e as dificuldades. Então, daqui a pouco tem um novo livro saindo aí. E tem isso, né? Isso é legal também, né? Que os percursos, né, do curso de especialização, eles resultam no final, né, nesse convite à escrita de um artigo, né? E esse artigo ele acaba sendo publicado, então a gente fica com esse registro, né, do livro, né? Acho que tem versão física ou e-book, né, ou foi sempre e-book, Os dois. os dois, né? Então, na versão física e e-book, né, que é um jeito legal também, assim, de deixar registrado, né, o percurso individual de cada um, cada uma, né, mas também o percurso coletivo da turma, né, que se formou. Isso é legal mesmo. Mas, enfim, pessoal, acho que seria isso para hoje, né? Acho que a gente agradece, né, a Dá participação para de abrirem as todos. câmeras e a gente tirar uma fotinho? O Thiago sabe tirar um print para terminar? Eu até sei, mas assim, eu não vou conseguir pegar todo mundo, porque o meu celular não vai comportar Alguém todo o sabe tirar celular um aqui, print no aí e computador. depois me mandar? Patrícia, tu tá aí, Patrícia? Falei das coordenadoras. Que bom te ver. Dani, Então, tira uma para nós, Dani, tu sabe? Clarissa, Morgana, Eu alguém só sei sabe tirar um tirar foto print? como um print assim, não sei se vai sair todo mundo também. Eu tô pelo celular. Eu até consegui aqui, eu acho. Não sei como é que vai ficar Então isso daqui. tá, pra gente botar no Insta, tá? Celular também. Tá bem? Gente, queria agradecer muito para vocês e queria dizer assim, ó, que não importa se a escola é pública ou se a escola é particular, mas importa isso que vocês trouxeram, estas experiências entre o que é vivido e o que é de efeito estruturante não tem preço, sabe? Tem a ver com o trabalho de vocês, sabe? Cada um muito lindo. Parabéns. E a gente está aqui para o que precisarem, né? Fiquei curiosa para saber quem é a Kelly, quem é a Magda, quem é a Andrea. Não.
mas estão convidadas para estarem aqui. Tá bem. Agradecemos, então, pessoal. Nos encontramos numa próxima, por aí. Né? Uma boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, boa noite. Não esqueçam do certificado. Ah, sim. Tchau, obrigada, gente. Tchau, Clarice.